Bem-vindo à nossa aula 11, Bora Trabalhar. O que nós vamos falar na aula 11? Vamos falar sobre contexto. Se você não gosta dessa palavra contexto, entenda também como ambiente, tá? O ambiente no qual você está, eu vou especificar o contexto, bem? Então, olha lá a primeira frase. Contexto é tudo ao seu redor, menos você. Assim, onde você está, as pessoas que estão com você, o horário do dia, né? Os celulares, que pode ser um ambiente virtual, físico, né? Então, tudo que está à sua volta, menos você, é o seu ambiente, pessoas, né, tudo mais que está falando. E aqui, segundo os dados aí da Andwood, por exemplo, pelo menos, né, 35% do nosso comportamento acontece sempre no mesmo ambiente. Então, quando a gente falou na aula passada, por exemplo, dos componentes do comportamento de Fogg, eu falei para vocês assim, olha, o Fogg, ele tem lá 3 elementos, né, segundo ele, para um comportamento acontecer. O gatilho, que dispara, a motivação, que é a nossa vontade de fazer esse comportamento, fazê-lo, né, executá-lo, e aí pode ser alto ou baixa, e a capacidade. Capacidade, entenda-se, algo fácil ou difícil de fazer. E aí a gente tinha visto também que essa capacidade, para melhorar essa ideia, né, da onde a gente pode manipular, o esforço físico que a ação exige, então, eu quero diminuir o esforço físico. O esforço mental, que a atividade exige, eu quero diminuir o esforço mental. O tempo que isso toma, o dinheiro que isso custa, e ela tem que ser compatível com a minha rotina. Isso, claro, quando eu quero criar um bom hábito. Mas aí eu disse para vocês, olha, o Fogg, ele, obviamente, ele entende a ideia da recompensa e entende também a ideia do ambiente, do contexto. Embora no livro dele, ele não fale especificamente de contexto. Tudo bem? Então, aqui é um contexto, no livro, por exemplo, A Força de Vontade Não Funciona, que eu já falei aqui para vocês, ele fala muito de contexto, o foco dele é no contexto, de mudar o ambiente. A Wendy Wood, no livro dela, Bons Hábitos e Maus Hábitos, ela coloca uma grande importância no ambiente, assim como na recompensa e na repetição, tá? Então é isso, a gente está falando de ambiente. Então, como eu tinha dito para vocês, que além daqueles componentes do FOG lá, a gente ia mexer também bastante com a questão do ambiente. Então, olha lá. Se o contexto, olha que interessante, permanecer estável, quer dizer, você está morando no mesmo lugar, ele corre o mesmo, está falando o mesmo caminho para o trabalho, fica no sofá do mesmo jeito, na mesma hora todo dia, os seus comportamentos vão acontecer automaticamente, ou de modo automático. Quer dizer, se você quer tirar algum hábito, deixar de praticar um hábito que você está considerando ruim, isso tá, no nosso caso aqui, tá fazendo com que você aumente de peso, ou tá fazendo com que você não perca peso, não emagreça, que é o nosso foco, então, dificilmente você vai conseguir, ser bem-sucedido, porque você não está mudando o seu ambiente. E boa parte dos nossos comportamentos acontecem sempre nos mesmos lugares, tá? Em ambientes conhecidos, os hábitos assumem né, e fazendo um controle difícil. Então, faz com que a coisa pareça fácil, segura. Então, em ambientes desconhecidos, os hábitos assumem o controle, fazendo difícil e desafiador, né, o difícil e desafiador parecer fácil e seguro. É aquilo que a gente falou, né, os hábitos existem para poupar energia, nos permitir atuar sob pressão. Então, de novo, o ambiente tem um impacto. A gente vai ver aqui, eu vou colocar para vocês, a gente tende a como é que fala? Não prestar atenção na importância do hábito, né? Então, olha lá. O impacto do contexto dos nossos hábitos pode ser visto por meio de mudanças que nos últimos anos fizeram o tabagismo cair. Eu já falei dessa coisa do tabagismo. Lembra quando eu falei na aula passada? Eu falei que quando os governos decidiram acabar com o tabagismo, eles foram cruéis, né? Diferente da campanha das frutas, onde, numa outra época, um outro contexto, eles só quiseram informar, quando a guerra foi contra o tabagismo, eles tomaram comportamento. Lembra que eu comentei? Falei, aspiração e resultado não funcionam. Né? Quando o pessoal quis fazer as pessoas consumissem 5 frutas, era uma aspiração e um objetivo, um resultado. Só que eu falei para você, qual foi o comportamento
que eles adotaram? Simplesmente informar. E aí, informar, a gente teve uma aula muito breve assim ali, eu falei, olha, a importância do conhecimento. O conhecimento sozinho não faz você atuar, né? Então, na prática, algo que está falando aqui, mesmo com o vício da nicotina, eles começaram a fazer, né? Governos começaram, por exemplo, colocar proibição de fumar em locais fechados, eliminar propaganda nas mídias, né? Quando eu era moleque, tinha propaganda de cigarros na televisão, nas revistas, de um tem mais, né? Taxação do produto, e aí aquele comenta um dado americano que a cada 10% de impostos cai 4% o número de fumantes. Então não acabou com o tabagismo no mundo, né? Mas nos locais que os órgãos com essas medidas restritivas dificultam. O que eles estão fazendo aqui, na verdade? Eles estão criando um atrito para que ele desista de fumar. Fala, nossa, fumar é tão trabalhoso que eu vou desistir. Tá? Historicamente, olha lá, nem a força de vontade, nem a conscientização, as frutas, né, reduziram de modo significativo o tabagismo. Porém, modificar o seu contexto, dificultando esse hábito, deu resultados notáveis. Na linguagem de formação dos hábitos, a restrição imposta ao hábito de fumar criou atrito. Então, as mudanças de contexto que dificultam, né, dificultaram ou dificultam o hábito, funcionam como forças restritivas, a gente falou isso, né? Logo, se alguém deseja facilitar determinado comportamento, reduz o atrito. Se quiser dificultar o comportamento comunicado do cigarro, muitas vezes não foi uma medida pessoal, mas uma medida governamental, estatal, você aumenta o atrito. Então, como mencionado, o local que você faz parte, o local que você está faz parte do seu contexto. Olha só, nesse particular, a proximidade tem um papel importante, né? Ele está falando, nós tendemos a prestar atenção no que está do lado, no que está perto, e ignorar o que está longe. Então, aí, por exemplo, fala assim, se você quiser, por exemplo, comer frutas, e deixar essas frutas muito longe, e aqui na gaveta do seu escritório, tiver salgadinho, tiver um snack, tiver um bombom, o que você acha que você vai atacar? Está próximo, tá? Então, uma das formas, como que isso se encaixa no que nós estamos falando? Uma das formas de mudar o contexto é prestar atenção no que está próximo e no que está longe. Então, se aquilo que está próximo é negativo em termos de propiciar um comportamento que você não quer, você muda de local, afasta aquilo da sua presença e tudo mais. Tá? E aproxima aquilo que você quer. Então, uma das formas de mexer com o contexto, organizar o seu ambiente, é deixar próximo aquilo que você quer enfatizar, em termos de coisas que propiciam certas ações. Então, além da proximidade, as pessoas, a gente já falou disso, né? Pessoas, eu dei aquele exemplo lá do fumar, você vai fumar no happy hour, os amigos estão bebendo e estão fumando. As pessoas exercem uma pressão, seja consciente ou conscientemente, às vezes restritiva, né? A gente vê isso nas redes sociais, a pessoa posta uma coisa, as pessoas pressionam quanto àquilo que ela postou. Então, as pessoas, virtual e pessoalmente, né? Fisicamente, né? Pessoas, fisicamente, elas exercem pressão e virtualmente também. Assim, um companheiro, que ele está falando que é interessante, isso é uma realidade muito norte-americana, né? Você vai para a faculdade e tem lá um companheiro de quarto. Seu companheiro de quarto é estudioso, que gosta de fazer exercício e tem uma dieta saudável. Há grandes chances dele te contaminar de forma positiva e você mudar os seus hábitos. Porém, o contrário também é verdadeiro, né? Mesmo às vezes você tendo bons hábitos, comendo bem, gostando de fazer exercício, um companheiro que está ali o tempo todo com você, mas tem hábitos muito diferentes, opostos, eles podem negativamente te influenciar. Então, e aqui é importante, tendemos, eu acabei de falar agora há pouco, tendemos a subestimar o quanto as ações que fazemos todos os dias, a gente já sabe que é praticamente muitas delas, mais da metade, muitas vezes são hábitos automatizados. Então, o que está dizendo aí nessa primeira frase é assim, tendemos a subestimar o quanto nossos hábitos, nossas ações inconscientes, são influenciadas pelo ambiente. Então, de novo, cuidado com a ideia de força de livre-arbítrio, né? Então, cuidado com a ideia de que o livre-arbítrio, às vezes a gente tem essa ideia de livre-arbítrio, a ilusão que, na verdade, que a gente tem de livre-arbítrio, está fazendo a gente ignorar, primeiro, quase tudo são hábitos, e segundo, que esses hábitos são influenciados pelo ambiente, tá? Então, presta atenção nisso. Senão a gente fica aquela ilusão, né? Começa a investir em força de vontade, começa a investir em motivação. Temos o costume de ignorar a influência do ambiente, portanto, é o que eu acabei de falar, não é surpresa quando
no momento de tentar mudar, a gente investe na força de vontade ou na motivação, né? Então, a gente tem que remover o atrito para criar situações que a gente não dependa de forças, né, motivadoras, e deixe os hábitos se formarem. Então, em resumo, comportamento se tornam hábitos, os comportamentos se tornam hábitos, eles são praticados em determinados contextos. Então, se você não modificar esse contexto, você vai continuar repetindo esses mesmos hábitos, ok? Um novo hábito saudável exige um contexto que o facilite, questão, por exemplo, da proximidade. E um hábito ruim, coisas que o dificultem, tá? Eu falo bastante disso. Subestimar a importância do contexto, subestimar a importância do seu ambiente, das suas relações sociais, tudo que está no seu ambiente fora você, vai prejudicar muito a capacidade de você de criar hábitos saudáveis. Hábitos, por exemplo, que ajudam a emagrecer. Então, é isso. Essa foi a nossa 11ª aula. E a gente já está, então, começando a entender quais são os componentes que eu posso mudar. No módulo 1, nós vimos que era hábito, ideias errôneas sobre hábitos, né? Onde eu não devo investir, como eu devo entender uma recaída. E aqui, já no módulo 2, nós estamos entendendo o que é um hábito, se eles são bons ou ruins, como eles se formam, quais são os componentes deles. E essa ideia de quais são os componentes deles, que a gente começou a ver a partir da aula 10, da aula passada, são fundamentais, porque se eu sei os componentes do hábito, eu sei aqueles componentes que eu posso mexer para criar ou otimizar um hábito, facilitar um hábito, ou dificultar um hábito, tá ok? Então, é isso, estudem bastante e até a nossa próxima aula. Um abraço.